A gente falou que as dores vão acontecer, a gente não tem como fugir disso, né? Fugir da dor, ela vai acontecer. Mas a gente pode passar pelos momentos de dificuldade, muitas vezes com essa cabeça aberta para aprender também, porque não sei o que acontece, mas a gente, o ser humano, isso é biológico. Se vocês perguntarem para um psicólogo, para um psiquiatra, para um médico, ele vai te dizer que o ser humano, ele tem esse sistema de alerta que liga quando alguma coisa envolve dor. Então a gente fica mais alerta com a dor, a gente tá mais atento. Sejam muito bem-vindos, sustentados, a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. E eu sou o Martin. E hoje a gente vai tentar fazer mais um Papo Reto SPD. Papo Reto SPD. Mais rapidinho, eu acho que esse formato fica legal pra gente fazer. A última vez a gente não conseguiu muito bem. Passamos um pouquinho, mas ainda assim ficou um pouquinho mais curto. Ele ficou mais curto. O nosso foco é fazer 20 minutos. Da última vez a gente fez 40. Mas acho que agora a gente 30 e pouco, né? Estamos quase lá. De passinho em passinho a gente chega lá. E Exato. Vocês... vou aproveitar aqui pra falar, pra vocês comentarem. Já deixa o like a partir daqui. Se você confia que o nosso conteúdo é bom, já vai deixando o like. E compartilha com um amigo. A gente tá querendo aumentar a audiência do podcast. Então, assim, dá uma pausa no podcast agora. Se você tá ouvindo no Spotify ou se tá assistindo no YouTube, dá uma pausa agora. Vai e compartilha com um amigo que você sabe que precisa ouvir esse episódio, que ele precisa desse conteúdo. Compartilha com ele nesse momento, é a sua oportunidade de fazer isso. Aproveita que esse vai ser um episódio mais curto pra compartilhar Exato. com todo mundo que tu conseguir. Exatamente. Diz que é só 20 minutinhos, a pessoa pode dar uma corridinha e ouvir o podcast ao mesmo tempo, pode fazer a comida, o almoço e ouvir ao mesmo tempo. Então, é bem legal pra esses momentos aí e... nos ajude, por favor, a trazer mais audiência pro podcast aí. Isso aí. O que eu ia falar mais? Acho que é isso, né? Se vocês ainda não seguem, por favor, nos sigam no Instagram, @sustentadospordeus ou SPD, se você não lembrar do nosso nome, mas eu acho que é bem fácil. Se você não sabe, SPD significa Sustentados por Deus. E você pode procurar a gente lá no Instagram, só digitar SPD a gente aparece. Aqui no Face. Aqui no YouTube também é só... Bom, se tu tá assistindo isso no YouTube, tu já achou a gente. Se tu tá no Spotify, vai no YouTube, pesquisa por nós também. E é isso aí. O nosso nome é o mesmo em todas as plataformas, Sustentados por Deus. Perfeito. E, galera, hoje o assunto tá bem interessante. Eu tô bem empolgada pra conversar sobre isso. A gente quer falar um pouco sobre estar sobrecarregado, estar cansado, né? Tô sobrecarregada, o que eu faço agora? Será que Jesus, será que Cristo, será que Deus pode me ajudar de alguma forma? Sobre isso que a gente queria conversar hoje. E eu queria começar essa conversa te perguntando, assim, e você precisa me responder mentalmente, mas muito sinceramente, tá? Como você está hoje? Porque a gente acabou de passar por uma pandemia, né? De certa forma, a pandemia ainda não tá terminou, no fim, né? Não sei quando essa coisa vai chegar no fim. E, poxa, foi um período bem complicado pra muita gente, né? Aumentamos aí casos de depressão, casos de ansiedade. Muitos problemas que surgiram. Até divórcios, o número de divórcios aumentou imensamente. A vida ficou bem complicada. E fora isso também, a gente passa por períodos na vida em que a gente se sente muito sobrecarregado, que a gente se sente exausto, se sente que dá vontade de jogar tudo pro ar e ir pra uma ilha desértica. Desértica ou deserto? Acho que os dois acertam. Tá bom. Mas enfim, dá vontade de jogar tudo pro ar e ir embora, porque, né, a gente tá tão cansado. Então eu realmente quero perguntar pra ti hoje, quero que tu reflita. Como é que tu tá se sentindo? Você tá passando por um desses momentos de cansaço? Ou você já passou no passado e talvez não sabia o que fazer como cristão? Será que a gente como cristão... Será que a nossa fé faz diferença nesses momentos? É sobre isso que a gente queria conversar com vocês hoje. E essa é a grande pergunta, né? E a gente... Pra, assim, começar a conversa já.
A gente não queria... A nossa intenção hoje aqui não é falar aqueles conselhos de anos atrás, que é tipo assim, é só você colocar o peso de tudo no Senhor e você vai ter paz. É só você colocar o peso em Deus que todas as dificuldades vão embora, né? É um pouco mais complicado do que isso. Até porque não queremos falar isso hoje. Existem muitas pessoas que buscam a igreja justamente por causa disso, né? E outras religiões também, né? E outras religiões buscando alívio terreno, né? Esse alívio, tanto alívio... Paz interior como resolução de doenças, né? A sanidade corporal também. E muitas pessoas procuram igrejas, religiões por causa disso e se frustram, né? Uma coisa... Eu acho que todo ser humano a gente tem essa busca incessante pelo descanso, né? Com certeza. E muita gente vem pra igreja pra isso, tenta vir encontrar isso em Cristo, tenta vir encontrar isso em outras religiões, outros lugares, né? Com drogas, às vezes, coisas que são até prejudiciais, mas é realmente uma coisa que a gente tem na nossa vida como ser humano. Porém, a gente não quer falar aqui como se fosse simples assim, como se fosse mágica. Tô cansado, tô sobrecarregado, parece que a vida é um peso. Só colocar isso no Senhor e pronto, sabe? Parece um negócio tão simples, né? E é tão abstrato também. Como é que tu coloca esse peso no Senhor? É complicado, né? E é muito, muito louco tu ver que a maioria das vezes a maioria das vezes as pessoas, elas dizem isso como se fosse... Assim, não, tu tem que fazer isso e pronto, né? É só isso, né? Até pessoas que acabam deixando tratamentos e deixando... Enfim, largando tratamentos de saúde pela metade, acompanhamento psicológico, enfim, porque algum pastor falou para elas fazerem isso e se apegarem a Deus, né? Sendo que a gente sabe que Deus usa as pessoas para ajudar. Usa médicos, usa tratamentos, usa remédios, usa o que ele quiser então, para curar alguém. Isso é uma coisa muito séria, pessoal. Se tu tá te sentindo sobrecarregado, enfim, sim, vai procurar Deus. Mas não é num sentido tão simples, porque o alívio que ele dá não é um simples alívio físico, né? O alívio que Deus dá. Eu até quero citar, agora deixa eu até ver se eu ainda tenho isso aqui, citar o Mateus 11, deixa eu ver, Mateus 11, 28. Deixa eu procurar. Essa é aqui. A fala de Jesus? É a fala de Jesus. Mas deixa pro final. Não, essa parte é bem bacana. Então tá bom. Só deixa eu procurar aqui. Não tô achando isso aqui. Esse é aquele texto bem famoso, galera, que fala todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, não é esse? Isso, é. Venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Então Isso que muita gente usa, né? Esse é o versículo. Essa frase fora de contexto pra dizer, não, é só tu ir até Cristo e acabou os seus problemas. Exato, e é muito esse versículo, ele diz muito sobre muita coisa. Por quê? Se você tá cansado e sobrecarregado, primeira coisa, pede ajuda, tá? Pede ajuda de alguém. E Jesus tá falando, pede a minha ajuda, né? E como é que você vai pedir ajuda para ele? Como é que você vai pedir a ajuda dele? Não é um simples aliviar. Jesus, eu tô com dor no braço. Acabou a dor no braço. Não é. Isso não acontece. A gente sabe que não. E até existe um exemplo do espinho na carne de Paulo, né? Paulo até fala, tipo, por favor, tira isso de mim. E Deus fala que não, porque é algo que ele precisa, né? Sim. Então, às vezes... eu até ia comentar que uma coisa que a gente precisa deixar claro é que aqui no mundo a gente vai passar por problemas, entendeu? A gente vai sentir dor e Deus, ele não vai necessariamente tirar isso da gente. Talvez em algum momento e outro, assim, de forma momentânea ele tire, ele alivie, ele dê paz, porque, né, através dele todas as coisas acontecem, com permissão dele todas as coisas acontecem, mas não vai ter, assim, tu não vai
Não vai chegar um momento em que vai descer uma luz do céu e daí, a partir dali, tu nunca mais vai sentir dor. Porque esse mesmo Jesus que falou das tribulações que a gente... Esse mesmo Jesus que falou pra gente descansar nele, também fala que no mundo nós vamos passar por tribulações. Então a gente vai sofrer, a gente vai ter dificuldade, vai ter dor. E vai faltar aquela paz plena, né? Que a gente só vai encontrar quando a gente chegar no céu. E ele fala que naquele mesmo versículo, ele fala: vocês vão passar por tribulações e por dificuldades, mas não temam, porque eu venci o mundo, né? Ele fala. Então, a gente consegue fazer uma conexão. A gente vai passar por dificuldade e isso é uma coisa... Infelizmente acontece, né? Eu gostaria de dizer, não é normal, é comum, né? A diferença. Uhum. É uma coisa que acontece repetidamente, a gente passar por dificuldades, passar por aflições. Não é normal, porque não foi assim que a gente foi criado. Deus não criou a gente pra passar por isso, E esse é o meu ponto aqui. Muitas vezes, as maiores tribulações que a gente passa na vida é culpa nossa. E isso é uma coisa pesada de escutar e escutem com muito carinho o que eu vou dizer agora, porque é uma coisa pesada. Nós somos os maiores culpados da nossa dificuldade aqui na Terra. A gente é sobrecarregado por quê? Porque a gente segue os nossos caminhos. E às vezes é diretamente assim, né? Porque a gente desobedece a lei de Deus, né? Tem os mandamentozinhos, a vontade de Deus pra nós, e a gente tá sempre indo pra outra direção, esquecendo disso. Exato. Então, violando isso de forma direta, mas também existe algo indireto, né? Que é o pecado que tá aqui, tá espalhado pela criação de Deus e que nos faz sofrer, faz as pessoas na nossa volta sofrerem. E toda a criação de Deus, né? Toda a criação de Deus geme, isso também está na Bíblia. Exato. E eu até antes da gente começar a gravar, eu e a Isa, a gente estava conversando sobre esse tema, né? Eu até fiz uma pergunta para ela. Se tu tivesse que escolher, né? Se tu tivesse uma escolha, assim, chegasse Jesus parado na tua frente, ele perguntasse: tu quer que eu te dê esse alívio agora, terreno, ou tu quer que eu te dê um alívio eterno, né? Sobre qual alívio que será que Jesus está falando aqui, né? Você quer que eu tire a tua dor na terra, agora, ou você quer um alívio eterno, né? Eu certamente ia responder que eu quero alívio eterno. Exato. E é realmente essa diferença que Cristo vai fazer, assim, na nossa vida. Uma coisa que eu também queria comentar é que a gente falou que as dores vão acontecer, a gente não tem como fugir disso, né? Fugir da dor. Ela vai acontecer. Mas a gente pode passar pelos momentos de dificuldade, muitas vezes, com essa cabeça aberta para aprender também. Porque não sei o que acontece, mas a gente, o ser humano, isso é biológico. Se vocês perguntarem para um psicólogo, para um psiquiatra, para um médico, ele vai te dizer... Ele vai te dizer que o ser humano, ele tem esse sistema de alerta que liga quando alguma coisa envolve dor. Então, a gente fica mais alerta com a dor, a gente tá mais atento, né? E eu acho que a dor, muitas vezes, ela vem como uma oportunidade pra gente aprender, né? E eu ousaria dizer que é depois dos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente mais cresce. Então, assim, eu não tô dizendo que você deve passar pelos momentos difíceis com, assim, esse coração de robô, tipo, droga, vou ter que passar por isso mesmo, vou aprender então. Não. Lamente, isso faz parte também. Sinta a sua dor, né? Chore, isso faz parte. Até a gente estava comentando antes de começar a gravar que existe um livro que se chama Lamentações na Bíblia, sabe? E é sobre isso, é sobre lamentar. É sobre isso, e tá tudo bem. mas a gente pode lamentar, sabe? Não tem problema passar pelos problemas chorando, sentindo essa dor. Eu acho que a gente tem que tentar aprender a lição, mas é também um versículo bíblico, né, que fala que há tempo para tudo. Há tempo pra gente sorrir, há tempo pra gente chorar. Nesses momentos de dor, eu acho que é importante a gente sentir a nossa dor e chorar também, né? Isso. E é aquela grande questão, pra que serve a dor?
A dor, ela serve para mostrar que tem alguma coisa errada no nosso corpo. Sim. Se eu bato o meu braço e quebro ele, isso dói para me avisar que tá quebrado e eu tenho que procurar um jeito de melhorar, assim, né, meu braço. Até quando a gente olha para emoções, né? Isso acontece as emoções, quando a gente se sente triste, né? Tem muita gente que não gosta da tristeza. Mas vamos pegar um exemplo clássico aqui de quando a gente fica muito triste. Quando alguém vem a falecer na tua vida. Se alguém vem a falecer, teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, e tu fica triste, ou imagina um cenário em que tu não fica triste, não é estranho? É bem Porque estranho. tu acabou de perder uma pessoa importante na tua vida, uma pessoa próxima de ti. Então tu vai ter que tirar um momento pra refletir sobre o que tá acontecendo. E é nesse momento que entra a tristeza. Ela entra com esse propósito, né? Ela tem um propósito de te mostrar, ei, tem uma coisa diferente aqui, vamos dar uma pensada sobre, né? E enfim, isso eu dei o exemplo da tristeza, mas acontece com todos os tipos de emoções. Sim, mas... Então, realmente, a dor, ela é um sinal, né? É isso, e eu ia dizer, a dor ela é um sinal que mostra que a gente tem alguma coisa errada em nós. Assim como o sofrimento é um sinal que mostra que também tem uma coisa errada com a gente. E o que é essa coisa errada, né? A gente tem o pecado em nós. Então, por isso que eu digo que a gente é o próprio culpado do nosso sofrimento aqui na Terra, porque é a gente que é pecador. Não é Deus que criou o pecado e colocou dentro de nós e a gente virou pecador e por causa disso a gente sofre porque Deus é um Deus malvado. Não, a gente sofre porque a gente é pecador. A gente sofre porque isso é uma consequência do pecado. A gente trouxe Seja o isso pra pecado cá, né? original, né, que é o pecado com o qual a gente nasce, que é o nosso estado de ser pecador, ou com o pecado atual, que são as coisas que a gente faz de errado, que são uma consequência do primeiro pecado. Então, o sofrimento é uma consequência. O sofrimento é uma consequência que mostra, tem uma coisa errada. Mas ele também serve para um propósito. Com certeza. Ele serve para a gente ter aqui na Terra o entendimento de que isso não é o fim. Porque se aqui já fosse perfeito, a gente não ia precisar de um outro lugar depois. Se isso aqui na Terra fosse tudo, primeiro que eu não ia gostar, né? Se a gente tivesse vida eterna aqui na Terra do jeito que é agora, com sofrimento, com dor, com tudo, eu não ia gostar. Eu tava comentando contigo antes que eu fiz uma analogia pro Martin, né? Que a diferença da gente ter Cristo e a esperança que Cristo traz da vida eterna pra nós. Por que isso é relevante aqui? Imagina tu correr uma corrida infinita em que tu tem aquele esforço físico, uma maratona, tem né? o cansaço, uma maratona, tu não sabe onde é e quando vai ser a linha, quando vai acontecer a chegada, ou onde é que é a linha de chegada. Poxa, eu não tenho vontade de continuar correndo, sabe? Perde o sentido. Agora, quando a gente tem Cristo na nossa vida, a gente sabe exatamente onde é que é a linha de chegada. A gente entende a jornada, A gente entende a jornada. A jornada agora tem propósito, né? Porque eu sei que no final eu vou poder descansar. E não é descansar por um momentinho pra correr outra maratona, é descansar eternamente. Isso e que é a esse diferença. é o alívio que Jesus fala, né? Exato. Em Mateus 11:28, ele fala, e eu os aliviarei, e não é simplesmente um alívio, tipo, exatamente o exemplo que tu usou é muito bom, descansar para uma próxima maratona, não é um alívio assim, não é um alívio momentâneo que ele vai dar pra gente, você tá triste agora? Pronto, não tá mais. Daí, logo depois você fica de novo com outra coisa ruim que aconteceu, mas não é assim, né? Porque o alívio que ele dá é o alívio eterno. E momentâneo é a dor que a gente sente aqui, momentâneo né? é a dor que a gente sente aqui. E tem um versículo lindo que eu sempre lembro nos momentos em que eu me sinto sobrecarregada, que agora eu me esqueci a referência, mas a essência do versículo é que assim, a dor que a gente sente hoje, a angústia que a gente sente aqui na Terra hoje, nem se compara à glória que a gente vai sentir quando a gente chegar no céu. E é exatamente isso, é essa diferença que faz, entendeu? Tu sabe que tem alguma coisa depois. E essa coisa que vem depois é um descanso, é paz eterna. Cara, muito doido, né? Tu tem a certeza, né? Não é simplesmente porque
até quando você tá correndo, você acha que tá na metade, você acha que tá não sei onde, você acha que, né? Você acha que sabe onde é que é a linha de chegada, enfim. Mas aqui, com a questão da fé, a gente tem a certeza de que a gente vai encontrar a linha de chegada. A gente tem a certeza de que a gente vai ter esse alívio eterno. Não é simplesmente algo temporal, algo temporal não, algo momentâneo, né? Ou algo que acaba em algum momento, mas é eterno, e isso é tão grandioso que não faz sentido na nossa cabeça. O ser humano não é capaz de entender o que é eternidade. E é isso que a gente vai ter. A gente vai ter um alívio para a eternidade. Para sempre. A gente não sabe o que é isso. E assim, galera, se vocês estão passando por um momento difícil, né? É complicado às vezes a gente se lembrar disso. Que a gente vai ter esse descanso depois. Porque a dor aqui parece tão grande, né? Mas o meu convite e sugestão para vocês é que vocês se apoiem nos irmãos que tem na volta de vocês, né? É legal, às vezes, nesses momentos de dificuldade, não só conversar com qualquer pessoa, mas com cristãos, até porque essas pessoas, esses seus amigos cristãos podem te lembrar desse descanso eterno que vai vir, né? Essa tua dor que tem aqui, Deus vê ela, né? Ela é importante, ela tem um sentido, né? Mas ela vai passar. Porque aqui na Terra tudo passa, e esse irmão na fé pode te lembrar disso. Até a uva passa. Exato. Se uva passa, né? Se até a uva passa. Mas o que eu ia dizer é que ali, naquele versículo também, e isso que tu falou é incrível também, Isa, mas naquele versículo, né, ele fala: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, né? E ir até Jesus não é simplesmente descarregar o peso nele e pronto, né? Tipo, pronto, tô bem, enfim. Não. Ir até Jesus é literalmente você ter certeza de que os caminhos que Ele nos aponta são os corretos. E é por isso que a gente vai ter alívio. A gente tem alívio porque a gente entende que os nossos caminhos são os caminhos errados, os nossos caminhos são aqueles que levam para a estrada tortuosa, para a estrada difícil, para a sombra da morte. Esses são os nossos caminhos. Sim. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. Então, é uma confiança, a gente tem essa certeza de que os caminhos de Deus são os caminhos claros, os caminhos seguros, os caminhos retos. Sim. Né? Mais uma vez eu me lembro do exemplo e a comparação que a gente faz tantas vezes de Deus como um pai. Quando tu é criança e tu tá passando, sei lá, às vezes tu não consegue dormir, tá escuro, né? Tu assistiu um filme que talvez te deu um pouco de medo. Só a presença do teu pai ali no quarto, né? Tu não consegue dormir, ele vem pro teu quarto. Só a presença do teu pai no quarto, né? Já faz toda a diferença, já te dá uma tranquilidade. Agora eu tô protegido, né? E eu acho que é exatamente isso que acontece com Deus. A gente confia nele. Então é por isso que é legal a gente buscar ler a palavra, né? Vir na igreja, receber os sacramentos, a gente fortalecer a nossa fé, porque a gente tá fortalecendo essa confiança nele, né? E isso, né, o Espírito Santo nos dá essa confiança nele. E isso é o que, assim, na minha opinião, dá sentido para as dores e que dá uma tranquilidade, que não é uma paz plena, mas dá uma tranquilidade, uma força, né? A gente meio que pega uma força emprestada de Cristo, assim, para passar por essas tribulações. Porque através dessa confiança, é aquela presença de pai que a gente tem, de tipo assim, tá tudo bem. Ele tá comigo. Ele tá cuidando das coisas, ele tá comigo, ele tá guardando algo melhor pra mim, sabe? Essa confiança que eu acho que faz realmente a diferença nesses momentos difíceis. Com toda certeza. E eu só queria terminar dizendo uma coisa bem séria, né? Venham para Cristo. Estejam presentes, estejam carentes da presença dele. Porque quando você está carente da presença de Cristo, é quando tu percebe que tu realmente precisa dela. Então, seja carente da presença de Cristo, esteja ansioso por ouvir a palavra, por estudar essa palavra de Deus, e venha até Ele, porque daí eu tenho certeza que todo alívio eterno
vai ser teu. Perfeito. Eu acho que não tem jeito melhor de encerrar o episódio de hoje. Acho que a gente talvez tenha conseguido atingir o nosso objetivo de fazer em 20 minutos. E eu Espero que sim. realmente espero de coração que, se você tá passando por um momento complicado, que esse momento passe, que você encontre, né, paz. E que você vá até Cristo, que nem o Martin falou, né? Se você tá passando por um momento difícil e tá com dúvidas, talvez, com relação à fé, vem conversar com a gente, deixa um comentário ou vai lá no nosso Instagram, eu vou deixar o @ aqui embaixo de novo, Sustentados por Deus, ou pode pesquisar SPD no Instagram. E vem conversar com a gente no direct, que a gente vai ficar muito feliz em orar por você, em estar ali por você, com você, né, pra conversar. E até quem sabe talvez responder uma dúvida, alguma coisa. Então, vem falar com a gente não tem vergonha de conversar. Exato. Nós estamos dispostos a ouvir vocês e é tudo confidencial, a gente não vai compartilhar a conversa com ninguém. É um momento bem, bem seu. E a gente enfim, a gente quer ajudar no que a gente conseguir, né? Então, isso aí. Era isso, pessoal. Muito obrigado por... Não, vou lembrar vocês de novo, deixem um like, compartilhem esse vídeo com alguém, se você tá assistindo no YouTube, ou compartilhe o episódio no Spotify, né, ali com alguém, com um amigo. Isso é muito importante, faz muita diferença, faz com que mais pessoas ouçam o podcast, mais pessoas que talvez precisem ver esse episódio, estão passando por um momento difícil. E precisam ouvir, talvez, essas palavras que a gente falou aqui. Isso aí. Muito obrigado por estar assistindo até aqui. Exato. Por nos acompanhar, seja por vídeo, por áudio, enfim, se você tá cozinhando, se tu tá lavando louça, se tu tá sentado no sofá assistindo a gente na TV. Obrigado. Exato. E tenha um ótimo resto de dia, ou de noite, ou de manhã. E a gente se vê no próximo Papo SPD. Valeu, galera. Isso aí. Até tchau, mais. tchau.